o governo brasileiro, de certa forma, impediu a vinda desses observadores ao argumento de que poderia existir uma influência na eleição, no sentido de emitir alguma opinião ou tentar... O Itamaraty negou a questão, falou que era... Enfim, você acha que o governo brasileiro ele agiu correto em não impedir que esses observadores viessem para cá? E em que medida isso pode influenciar na questão do Bolsonaro? Kennedy, primeiro assim, vamos entender que é natural nos processos eleitorais mundo afora você ter observadores internacionais. Em alguns casos, como por exemplo na eleição da Venezuela, você tem observadores internacionais por conta de dúvidas em relação ao processo democrático, ao respeito às regras democráticas no pleito. Em outros momentos, você tem observadores internacionais até por aprendizado, para entender como funciona o sistema eleitoral de um país A ou de um país B. Primeira coisa que a gente tem que ter claro, o que o presidente Trump solicitou agora não foi a entrada de observadores internacionais, porque nós não estamos ainda no período eleitoral para que tenha observadores. O que ele tentou foi uma missão de dois agentes do governo americano, altamente identificados ideologicamente com ele e com a família Bolsonaro, para supostamente vir ao Brasil, fazer reuniões com entidades da sociedade civil para discutir processo eleitoral, liberdade religiosa e liberdade democrática. Primeiro que o governo Trump não é exemplo para ninguém de liberdade democrática, que diga o que ele faz com seus opositores internamente. Então, o Brasil negou o visto, a entrada dessas duas autoridades americanas, entendendo que o objetivo delas era desqualificar o processo eleitoral brasileiro. Mas, ainda que não tivesse esse motivo, existe um outro princípio de direito internacional, que é o princípio da reciprocidade. Os Estados Unidos está impedindo, vedando a entrada de uma série de autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Por exemplo, impediu o ministro Padilha, que é o ministro da Saúde, de entrar nos Estados Unidos. Impediu o ministro Alexandre de Moraes. Então, um país que impede autoridades brasileiras de entrar no seu país não pode exigir a entrada de autoridades suas, mais ainda se essas autoridades têm graves indícios de que o objetivo da estada delas no Brasil é interferir no processo eleitoral. Perfeito. Interessante essa questão, né? Então, existe uma diferença, e não foi só uma observação. Não são observadores, porque nós não estamos ainda no período eleitoral. No período eleitoral, você pode ter a entrada de observadores. O que eles pediram foi uma missão oficial americana de dois agentes de governo americano, duas autoridades de uma secretaria específica vinculada ao governo, para que eles pudessem não observar o processo eleitoral. Eles não pediram para vir para cá conversar com o Tribunal Superior Eleitoral, para vir para cá conversar com os partidos políticos. Eles pediram para vir para cá para conversar com associações civis, todas elas vinculadas ao bolsonarismo, para discutir liberdade religiosa, liberdade de expressão e processo eleitoral. É óbvio que isso tinha como objetivo ir criando um clima de descredenciamento do processo eleitoral brasileiro. Mais ainda, porque parece algo coordenado. Isso existiu concomitante a uma reunião do Flávio Bolsonaro com embaixadores questionando mais uma vez a urna eletrônica. Urna eletrônica que, inclusive, elegeu ele várias vezes deputado estadual, elegeu ele senador, elegeu o irmão deputado federal, elegeu o irmão vereador de Camboriú, elegeu outro irmão vereador do Rio de Janeiro. Então, fez o PL, que é o partido dele, ter a maior bancada de deputados federais do pleito. Então, é uma brincadeira essa turma querer justificar, desde já, a derrota cachapante que eles vão ter na eleição, porque as pesquisas sinalizam isso, com uma tentativa de descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. Eles não vão conseguir. O Brasil não é a Venezuela. O Brasil é um país de dimensões continentais. O Lula não é o Maduro. O Lula é um líder respeitado pelo mundo. A democracia brasileira não é a democracia venezuelana, porque é uma democracia sólida, em que quem reclama que não tem liberdade de expressão reclama usando a tribuna do parlamento para criticar o governo e o judiciário. Reclama, o cara faz passeata na rua para reclamar de que está vivendo numa ditadura. Pô, tem que ser muito imbecil
para tentar sustentar uma tese de que você vive uma ditadura fazendo passeata na rua, reclamando contra o governo e o Supremo Tribunal Federal. Mas essa turma toma detergente, por que não vai achar que vive numa ditadura?